parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os corações contritos, para anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. É a partir dessa palavra constitutiva da aliança presente em Lucas 4, 18 e 19, que os missionários de todos os elos do movimento foram a diversas cidades do Brasil e também de outros países para anunciar e testemunhar a misericórdia, que transforma pecadores em santos e testemunhas dessa mesma misericórdia. Essa foi a missão 20+2. Dos dias 11 a 24 de julho de 2022 e com o tema Evangelizar com Poder, mais de 100 missionários e voluntários do movimento Aliança de Misericórdia saíram a serviço da igreja, auxiliando suas necessidades pastorais. Essa é a missão 20+2, 15 dias de evangelização dentro e fora do país, e o nome não é em vão. Em 2020, ano dos 20 anos da fundação da Aliança, aconteceria uma grande missão, realizada em lugares onde o movimento ainda não está. Mas com o advento da pandemia Covid-19, os planos precisaram ser adiados. Em 2021, para não perder o caráter colaborativo, aconteceu a missão 20+1, nas cidades onde a Aliança já está. Agora, em 2022, você acompanha parte do resultado dessa incrível ação. Nós estamos vivendo, nesse ano, a pedido do Papa Francisco, um caminho para o Sínodo dos Bispos. E o Papa tem pedido a nós que a Igreja possa construir um caminho juntos, a sinodalidade. E a missão, ela é importante por isso. Demonstra esse desejo de irmos juntos ao encontro daquelas famílias que precisam ainda ouvir a palavra de Deus. A evangelização 20+2 tem sido movida pelo Espírito mesmo, tanto as providências que têm chegado nas casas, as casas que acolheram os nossos irmãos, de ir até a porta, a gente está deixando mesmo que o Espírito Santo possa mover essa missão e tem sido bom, porque é um novo começo para nós aqui. A missão porta a porta, a gente passa na casa das pessoas aqui do bairro, abordando elas. Aqueles que dão abertura para nós, nos acolhe, a gente vai, conversa um pouco, reza, puxa uma oração, divulga o retiro também para caso eles tenham jovens ou filhos que moram lá com eles, para que realmente todos possam participar realmente do encontro e que a gente possa manter contato com essas famílias mais adiante. É sempre bom para nós sacerdotes vermos, sobretudo, jovens engajados no anúncio do Evangelho. Então traz uma profunda alegria ver que esses jovens saíram de suas casas, do conforto dos seus lares e decidiram, por amor a Cristo, evangelizar. Então isso traz muita alegria, porque dá a plena consciência de que esses jovens assumiram a sua vocação batismal, de que esses jovens se dispuseram a anunciar Jesus Cristo às famílias, às comunidades, fazendo esta belíssima missão. A casa que mais marcou foi a casa da Gláucia, que no caso ela nos acolheu e se abriu para a gente estar fazendo oração, e no momento de oração ela pedia para a saúde dela, que é um problema da perna, que ela perdeu os movimentos, depois voltou. Aí no momento de oração a gente sentiu mesmo que essa relação paterna, a falta de perdão, foi um momento assim de reconciliação com o pai, né, dela e o pai do céu, que ela se sentiu abraçada.
senti sim que foi Deus mesmo, que foi um propósito de Deus de ter vindo aqui, né? Que eu estava precisando muito pelas consequências que a gente estava passando. E foi um momento maravilhoso, né? Um momento de paz, de esperança, de muita luz, assim. As famílias que nos acolheu foi muito acolhedor realmente, prestaram atenção naquilo que a gente tinha para partilhar, conversou bastante, rezamos, gostaram de conhecer também sobre a comunidade. Agora, depois do almoço, saiu outro grupo para continuar as evangelizações. Eu acredito que vai ser uma bênção também. Tem casas que nos recebem e tem casas que não nos recebem, mas mesmo assim a gente oferece o que é o de melhor, que é abençoar aquele lugar, pedir realmente e não parar. Não é porque uma casa não atendeu, a gente continua na certeza que mais pessoas precisam ser curadas, restauradas para uma vida nova com Deus. Muito importante, porque levar Deus para o pessoal, para o povo é maravilhoso, né? Porque a gente precisa muito de Deus, né? Então, do mesmo jeito que eles evangelizam, né? E eu evangelizo com o meu trabalho também e acho legal, assim, né? É um verdadeiro sair de si, é encontrar mesmo no outro Jesus, o Jesus que está abandonado, que precisa ser acolhido, que precisa ser mesmo abraçado. O humano fica preocupado aonde a providência vem, o que vai vir, mas a gente vê que Deus providenciou todo lugar para acolhimento dos missionários, tanto na semana como no final de semana. A mistura também está chegando na nossa casa, providência de alimento e aquilo que é de melhor. Deus faz aquilo que é bom. Fazer parte da missão me transforma, fazer parte desse carisma da comunidade transforma meu coração. Sinto que eu entrei, conheci a comunidade, eu era uma pessoa e depois desse todo o processo que eu vivi, me tornei outra pessoa, só que transformado em Deus. A missão da Aliança Misericórdia na Agrícola Famosa, eu vejo, como eu estou acompanhando vocês, eu vejo que está trazendo para os nossos colaboradores a presença do Espírito Santo. É visível neles a presença do Espírito. Quando vocês chegam, que vai até o colaborador, ele está ali meio envergonhado, meio almoçando, envergonhado, mas só os missionários chegaram até eles, começar a fazer a oração, os meninos a gente já vê, a gente sente a presença do Espírito Santo. Eu estou vendo muito isso nos trabalhadores. E eles também estão passando para nós que foi uma bênção vocês estar aqui e trazer essa missão vir aqui, porque eles até passam um para o outro, dizendo, o pessoal da missão está aqui, o pessoal da aliança está aqui, e eles estão trazendo paz, a gente tem uma paz espiritual, a gente sente eles nessa paz espiritual. E Jesus, antes da ascensão, aparece para os apóstolos e diz, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em primeiro lugar, realizar uma missão como essa é cumprir o mandato missionário de Jesus para todos os batizados. Jesus não disse permanecei, nem ficai, nem esperar que as pessoas venham até vocês, mas ide pelo mundo e vão à procura das ovelhas perdidas, daquelas que se distanciaram, para anunciar a elas o Evangelho. Em primeiro lugar, uma missão como a 20+2 nos dá a oportunidade de obedecer aquilo que Jesus nos pediu. E se isso vale para todos os batizados, ainda mais para nós enquanto Aliança de Misericórdia. Deus levantou o nosso carisma com o desejo de que a gente evangelizasse para transformar. E evangelizar a todos, diferente de talvez algum outro carisma ou comunidade, a gente não tem um segmento específico, né? Só os pobres, ou só os ricos, só os universitários, só os jovens, mas Deus nos levantou para evangelizar a todos. E essa experiência que nós temos feito ao longo desses dias. Por exemplo, na semana passada, a Lilian, que está evangelizando conosco, estava em Brasília, que é o centro ali político e das decisões que regem o nosso país, e nós estávamos na cidade de Altaneira, que é a menor cidade em extensão territorial do estado do Ceará, nordeste do país. E ali nós encontramos em ambos os lugares pobres em espírito, pobres materiais, necessitados da misericórdia de Deus.
E a beleza é essa. Nós percebemos que o mesmo anúncio da misericórdia traz saciedade e resposta para todos os que nós encontramos. Essa misericórdia que é anunciada às vezes através de um olhar, de uma palavra, de um abraço, de um toque, de uma pregação, de um gesto de caridade, mas que todos os homens ainda hoje continuam sedentos e necessitados dela. Dentre tantas coisas na missão 20+2, o que mais me tocou até agora é num lixão. E nós encontramos lá 6 pessoas. Né? Era a 100 quilômetros da onde nós estávamos e nós viajamos por 2 horas. Deus nos enviou até lá e quando a gente chegou, a gente olhou para aquelas pessoas, nós entendemos que a misericórdia de Deus quer alcançar a todos e que Deus é o Senhor da nossa vida e Ele nos leva na missão aonde Ele quiser. Às vezes a gente não quer ir, mas Ele nos leva e envia onde Ele mesmo queria estar. Eu rezei por uma mulher chamada Antônia e foi uma experiência muito bonita. Ela não expressou nada assim fisicamente, mas no final ela me abraçou e ela falou assim, olha, eu precisava dessa oração, obrigado por ter vindo aqui. Gente, foi num lixão e Deus, Ele encontra as pessoas aonde Ele quiser, porque o amor dele é incansável e a gente cantava isso, que o amor dele era incansável, encontrava as pessoas e não desistia de ninguém e eu me senti muito tocada pelo amor de Deus, né? Que eu fiquei olhando aquilo aonde Deus pode chegar e um dia Ele me encontrou também no lixão da minha vida, da minha história e assim, ver aonde Deus quer encontrar as pessoas para mim é o que mais me toca na missão. Ser surpreendido por Deus é uma coisa muito maravilhosa. Por exemplo, hoje mesmo a gente foi bem surpreendido por Deus, que a gente sai de casa, vem para o nosso trabalho, né? E sempre vem com alguma coisa em mente também, né? Com preocupações, como sempre, né? Quem sai de casa na disputa de trabalhar para levar o alimento do dia a dia para a sua família, né? Mas sempre com algumas preocupações. E hoje a gente foi bem surpreendido, porque ao chegar no refeitório, encontramos, né, com vocês que estavam aqui, e aí a surpresa foi muito grande. O poder da oração, quando você chega que é surpreendido, que é orado sobre você, é como se tivesse tirado um fardo da sua mente, né, das suas costas. E você se torna uma pessoa mais leve, né? Parece que tudo aquilo saiu do seu corpo e ficou plenamente livre. O corpo totalmente livre. Eu acredito que isso é ser surpreendido realmente pela oração e por Deus e acreditar, né, na palavra. Parte de nós. Finalmente chegou o momento e você tem a chance de entrar no secreto. Dos dias 25 a 27 de novembro, aqui na Canção Nova, no Centro de Evangelização aqui na Canção Nova, você tem o teu lugar reservado. Nós iremos ter o nosso evento secreto. Esse evento, que é uma conferência de adoração e cura, terão grandes pregadores e nós iremos vivenciar o poder de Deus e o sobrenatural do Senhor. Contate-nos no WhatsApp 21 996 81 5453 ou pelo site www.institutosaorafael.com/secreto. Parte de nós. Foram muitos lugares percorridos para que o povo experimentasse a presença de Deus através dos missionários da Aliança de Misericórdia. Apesar do cansaço por tantos dias de missão, nada deixa o missionário mais feliz que cumprir o querer daquele que o chamou e enviou. Ide e fazei discípulos entre todos os povos.
Então eu fui para Colinas, no Maranhão, não conhecia nada de lá, mas eu nunca pensei que eu encontrasse pessoas que nunca tinham visto um padre na vida, pessoas que não conhecessem Jesus, muitas pessoas sem sacramentos. Então, assim, para mim foi bem chocante encontrar com essa realidade. E vi que nós fazemos e o quanto ainda precisamos fazer. Aonde eu estiver, eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Com a palavra, com um sorriso, com uma acolhida. Então, isso para mim, ela é muito gratificante. E lá no Maranhão foi interessante, porque nós estávamos no meio do povo, no meio dos jovens, e a fala deles no final foi: eles estão conosco, mas eles são diferentes de nós. Então, para mim ficou assim, que acho que com todos os nossos limites, pobrezas, fraqueza, a gente pôde levar o evangelho para aquele povo, né? Já chegou, o Espírito Santo já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma e todo o meu ser. Então, assim, a gente entrou na casa de muitos evangélicos, a gente entrou na casa de muitas pessoas que tinham outras crenças, fomos em terreiro de macumba abençoar, então a gente foi em todos os lugares para anunciar esse Jesus. Né? Então, assim, de ver vidas transformadas, de ver pessoas que sentiram o desejo de voltar para a Igreja Católica, que foi a igreja de origem para eles. Então, assim, eu pude contemplar a transformação na vida. Pessoas com 40 anos que não se confessavam, e pelo encontro querigmático que nós fizemos, veio o desejo da confissão, da transformação. Então, eu preciso, com a minha vida, onde passar a transformar. Assim como Deus transformou a minha vida, eu preciso levar essa transformação para outros. Então, saber assim, eu sou aliança, mas aqui nesse momento eu sou a igreja do Maranhão, junto com o Padre Edson e com os outros irmãos lá, de evangelizar aquela realidade. Porque, como sabe, eu gosto muito de um trabalho particular na rua, mas eu estava em outra realidade nesses 15 dias. Mas não deixei de fazer essa experiência, não corri atrás, mas Deus prepara isso. E nós estávamos 3 horas da tarde, no porta a porta, um sol tremendo no Maranhão, e por acaso encontrei um corpo jogado na marquise, assim, né, na rua. Eu tive uma sensação que a pessoa estaria morta, muito quente assim, fui chamando, senhora, senhora. Ela se mexeu, eu vi que a pessoa estava viva, muito alcoolizada, muito. E a gente conseguiu levantá-la, fui pedindo informações onde era a casa, a gente conseguiu levá-la até a sua casinha, muito pobre, muito simples, morava sozinha. E qual não foi a minha surpresa, porque naquele dia a gente tinha missa na rua, todos os dias tinha missa na rua. E ela chegou na missa. Né? Estava um pouco ainda alcoolizada, mas tinha tomado banho, estava arrumadinha. E no momento da consagração, quando o padre ergueu, né, a Eucaristia, ela gritou por 2 vezes: Jesus, é Jesus! Então acho que foi um clima assim, de um silêncio profundo que todo mundo viu. Independente das condições que ela estava, ela reconheceu que a Eucaristia era Jesus. Então aquilo ali para mim foi muito forte. Nós somos em missão para São Félix do Tocantins. Tocantins já é o estado no interior do Brasil, um estado muito difícil de acessos. E dentro do Tocantins, nós fomos na região mais remota do estado, que é conhecida como Jalapão. E essa cidade fica bem ali no centro, São Félix do Tocantins. Uma cidade que tem muitas precariedades econômicas, estruturais, justamente pelo acesso, mas a experiência mais bonita é que, independente do lugar que você vai, um lugar com precariedades, um lugar com recursos, as pessoas têm a mesma necessidade, que é ouvir sobre a misericórdia de Deus. Então acho que essa foi a grande experiência, dizer para aqueles irmãos e irmãs que a gente se encontrava que Deus é um Pai que nos ama apaixonadamente, e isso é o maior tesouro que a gente pode encontrar nessa vida. Aqueles irmãos foram muito abertos e sedentos, justamente pelo fato de ali ser uma área remota. Quando chegou a presença dos missionários, é uma novidade que está chegando, todo mundo fica lá, o que esses missionários vieram trazer, o que eles vão fazer? Então se percebia aquele desejo, aquela busca, e
aquela surpresa de poder ouvir falar da misericórdia de Deus de uma forma nova, de uma forma diferente, de uma forma profunda. Não é pelos nossos méritos, mas é justamente pela força do carisma que é capaz de trazer uma nova experiência, de dar um sentido novo. Então, diante daquele carisma, era lindo ver como aquelas pessoas, elas realmente faziam uma experiência de transformação. Foram muitas experiências bonitas, né? Porque na verdade toda vez que a gente vai em missão, nós somos os primeiros evangelizados. Mas a simplicidade daquele lugar me tocou bastante. A simplicidade que não é sinônimo de pobreza, mas a gente percebe que de fato a pobreza, como aquilo que Jesus mesmo ensina no Evangelho, ela é um caminho evangélico. A experiência do Evangelho passa também por uma pobreza humana, por uma pobreza material, que na verdade nos ajuda a depender mais de Deus e a ser pessoas que não ficam buscando coisas supérfluas, mas vivem do essencial. Isso é a simplicidade. Simplicidade é você ter o essencial. As Escrituras dizem que a maior alegria é em dar do que receber. A lógica de Jesus é diferente da lógica do mundo, que é ter e possuir. Para Jesus, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se esvazia, mais a gente recebe. Então a experiência que a gente faz sempre nesses momentos de missão é que a gente se dá, mas na verdade nós somos os primeiros a receber. Porque Deus é assim, Deus é sempre generoso, com Deus a gente nunca perde nada. A nossa vocação e a nossa vida na verdade é um dom. A própria palavra dom significa isso, o dom é aquilo que é dado, aquilo que é ofertado. E na medida que nós nos tornamos um dom, em primeiro lugar nós nos enriquecemos. Então com certeza essas experiências missionárias, elas antes de tudo são um redespertar para a nossa própria vocação, é realmente um enriquecimento do nosso próprio chamado e nos enche de entusiasmo ainda mais para continuar firmes essa missão que o Senhor nos confia. Ser missionário é seguir o chamado que Deus colocou em seu coração e ir aos lugares que ninguém quer para resgatar aqueles que o Senhor nos pede. Talvez você ache que esse chamado não é para você, mas acredite, é sim. Todo batizado é chamado a evangelizar no poder e na ousadia do Espírito Santo. Quer ajuda para discernir isso, a sua vocação e o seu jeito de ser igreja correspondendo ao apelo do Senhor? Nós queremos te ajudar. Envie um e-mail para vocacional@misericordia.com.br ou mande uma mensagem no Instagram para @vocacional.misericordia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.